necessidades que nós temos em passar certas demandas para a outra área, né? Eu sou desenvolvedor. Eu trabalho mais com a parte de organização da equipe, mais com a parte como é que eu posso te falar? Eu organizo elas, organizo um pouco as demandas dos designers, assim como o Vitor, ele faz as demandas para os desenvolvedores, para a gente meio que dividir, né, esse cargo, essa carga que a gente tem dentro da startup. Então, a gente também já tem uma experiência com projetos passados, com mercados passados. E, assim, dentro da startup, acontece um pouco da gente, às vezes, não entender o que a outra área faz, né? A gente trabalha muito com a lógica e o desenvolvedor muito com a criatividade, o designer muito com a criatividade, né? Um relacionamento mais com a experiência do usuário. E a gente não tem muito esse convívio, esse laço, esse contato. Então, a gente tem muita dificuldade em entender o que é passado para a gente. Às vezes, por conta de um pequeno botão, há uma dificuldade de dialogar, ou às vezes, até então, quando o desenvolvedor não tem tanta intimidade com a equipe, não tem tanta intimidade em falar. Muitas vezes, eu particularmente tive muita dificuldade em ter um diálogo com uma outra área, porque eu não entendia como ele fazia o trabalho dele. Eu não sabia que tipo de software ele usava. Eu não sabia como era o tipo de contato que ele tinha com o usuário ou com o projeto. Então, quando eu chegava, eu ficava muito tímida em perguntar como é que eu posso mudar esse layout? Como é que eu posso te ajudar? Eu não estou conseguindo, eu estou com muito bloqueio em desenvolver o que você criou. Então, eu tinha essa dificuldade. E, às vezes, até hoje, eu ainda tenho essa dificuldade, às vezes, de chegar, até mesmo com o próprio desenvolvedor, né, que é meu amigo, que é meu parceiro, em perguntar como é que a gente pode tentar desenvolver esse layout de uma forma mais descontraída para que o usuário tenha um produto que atenda às demandas dele. Então, basicamente, a dificuldade de se comunicar é muitas vezes pessoal, ou porque a pessoa não consegue lidar com alguém da equipe. Acontece muito da pessoa ter alguém dentro da equipe com qual ela não conversa, que ela não gosta, que ela não interage, ou porque a forma como o layout foi criado, ela não consegue usar a tecnologia que ela tem com aquele layout. Porque a gente trabalha, às vezes, com algumas tecnologias que não conseguimos adaptar o layout que o design cria, né? E o design, às vezes, também cria um layout no qual o desenvolvedor, muitas vezes, não tem para onde sair, às vezes tem que perguntar. E aí, o que acontece? Eu tenho um pouco de UX design, eu entendo um pouco disso. Então, a gente tem uma criatividade muito grande. É muita criatividade, é muita interação com o usuário. O desenvolvedor, às vezes, não tem isso. Ele é muito na dele, ele é muito lógico, ele faz código. E essa dificuldade, assim, dentro da startup acontece muito. Pelo menos os membros da nossa equipe, eles chegavam no grupo, eles falavam: Ana, como é que eu faço isso? Aí eu falei: calma aí, vamos tentar resolver isso aqui. Aí, às vezes, Ana, eu não consigo subir o layout pro Drive. Eu falei: calma aí, que a gente vai resolver. E, às vezes, eu e o Vitor, a gente também tem essa dificuldade em se comunicar. Porque, dependendo de como a gente faz as nossas demandas, as tecnologias que a gente usa dentro da startup, a gente tentar ter meio que uma conversa, né? Se comunicar e entender o que ele faz e o que eu faço. Não sei se todos estão conseguindo entender, mas podem mandar perguntas para a gente que a gente pode responder.
certo? Porque a experiência que a gente tem, muitas vezes, como eu falei para o Thiago, não é a experiência que vocês têm com o mercado de trabalho, ou então com alguns projetos que vocês têm. Então, quiserem mandar perguntas, quiserem que a gente responda as dúvidas de vocês, a gente está aqui. Ana, eu acho que só para ajudar a contextualizar um pouco, você pode contar para a gente um pouco de como é que funciona esse processo, como é que funciona esse processo para vocês? O designer ele tá presente em que momento? E o desenvolvedor, quando é que ele entra no jogo? Como é que é com vocês? Eu sei que, como você disse, cada lugar é um lugar, cada experiência é uma experiência, mas para vocês, como é que tem sido isso? Bom, eu posso falar um pouco sobre essa experiência. Eu sou o Vitor, né? Eu sou desenvolvedor, sou fundador da Gizu. Bom, eu gosto de dizer, de exemplificar que essas duas áreas são como o engenheiro e o arquiteto, né? As pessoas, para entender um pouquinho melhor, o engenheiro constrói toda aquela base, estrutura do projeto, dá com a parte mais bruta, e o arquiteto faz o empreendimento ficar bonito, né? Dá um estilo, dá um design para aquilo tudo. São duas profissões que elas se complementam, elas precisam uma da outra. E dentro da Gizu, a gente adotou a seguinte forma: nós temos semanalmente 2 lives, hoje em tempos de pandemia, mas na segunda-feira nós começamos a falar sobre a demanda daquilo que a gente tem para desenvolver durante a semana. E na sexta-feira a gente conversa um pouco sobre se a gente conseguiu alcançar as metas, quem não conseguiu. E, principalmente, a gente dá voz para todo mundo, para que o desenvolvedor expresse a dificuldade que tem para o design. Aquela imagem eu não entendi, aquele layout eu não consigo fazer. Existe uma maneira que a gente consiga fazer para que o cliente não seja prejudicado, ou algum desenvolvedor da equipe também que não seja tão experiente, ele tem essa conversa. Então, é mandatório que todo mundo fale o seu ponto de vista sobre o projeto que está sendo desenvolvido. Isso é muito importante. É assim que a gente trata um pouco as coisas dentro da nossa startup. Sim, acho que o principal ponto é a gente entender que é uma peça nesse jogo todo, né? O sistema, o aplicativo, a interface, enfim, ela não se desenvolve somente com um lado do profissional, né? Tem que ter toda a colaboração dessa equipe. A gente geralmente sempre fala para quem faz parte do nosso time que o centro de tudo é o cliente, né? Para você conseguir entregar algo na qual o cliente vai usar, a equipe toda precisa estar unida, precisa estar engajada, precisa interagir, precisa dizer quais são os pontos dentro do projeto que ela não está conseguindo desenvolver, porque senão o projeto para. O projeto fica bloqueado e não anda. Todo mundo conseguiu entender um pouquinho das dificuldades? Que aí a gente consegue passar o slide. Gente, sintam-se à vontade para trazer perguntas, ver alguma dúvida que você tiver. Se você quiser também abrir o microfone para fazer pergunta também, você pode. Liguem aí as câmeras de vocês para a gente ver os rostinhos de todo mundo, gente. Senão a gente acha que está falando com as paredes, assim, negócio doido, assim, esses eventos online. Beleza, acho que você pode continuar, então. Né? Beleza. Gente, o que é cultura e por que ela é essencial? A cultura, ela é um conjunto de valores, de crença e de hábitos, que é construída ao longo do projeto, ao longo da empresa ou da startup. A gente, dentro da Gizu, quando a gente começou a criar, desde o papel a Gizu, a gente pensava muito em como as pessoas iam interagir entre elas, né? A dificuldade que elas teriam de falar, de se expressar. Então, a gente dentro da Gizu tem a cultura como um dos pilares. Então, a gente sempre, nas nossas lives, sempre
praticamente prega sobre a cultura da gente. A cultura de colaborativismo, de proatividade, de respeito dentro da diversidade, porque a gente aceita todo mundo, né? De toda raça, de toda cor. E a gente sempre fala que se você tem uma cultura de colaborativismo, a equipe consegue se engajar, a equipe consegue se comunicar, entender o que o teu parceiro como designer faz. Você não precisa extremamente entrar na área dele, fazer o que ele faz para você entender, mas você tem que sentar com ele e falar assim, olha, eu não te entendo, não entendo o que você faz, mas assim, a gente pode se ajudar. Tu pode me mostrar mais ou menos como é que você faz para me poder trabalhar aqui com as minhas ferramentas e entregar algo legal, entendeu? Aí, as nossas meninas, que a gente tem muita menina no nosso time. Nosso time, assim, ele é composto por mulheres, né? Então, elas basicamente sentem mais a vontade de falar comigo. Ana, eu tô com dificuldade de entregar isso. Então, a gente usa a nossa cultura para tentar manter a equipe unida, né? Muitas vezes acaba realmente assim parando um pouco, mas é porque a gente entende que todo mundo tem suas dificuldades, tem seus problemas e a gente sempre tenta ser razoável, a gente sempre tenta conversar. Muitas vezes chega com a pessoa e fala: a gente pode te ajudar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que você consiga se movimentar dentro do projeto? Então, é muito disso. Por isso que a cultura da empresa ela é muito crucial dentro desse processo de dificuldade, para entender muito o que elas fazem dentro do projeto. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho? A gente teve uma pergunta aqui da Vitória Menezes, que é assim, a pergunta é, em relação ao design de interface, tem como compartilhar a interface feita no Adobe direto para o desenvolvedor? Como é que funciona esse processo? Certo. Então, geralmente a gente pede para que seja desenvolvido um wireframe e para que a gente comece a discutir sobre esse processo. Mas eu não sei se exatamente do Adobe ele consegue passar para a nossa linguagem, né? Uhum. Mas geralmente é desenvolvido um documento, um PDF, explicando sobre a interface, seja web ou mobile. E na sexta-feira a gente discute um pouco sobre isso, como é que essa pessoa chegou a desenvolver essa interface e se eu tenho ou não alguma dificuldade para desenvolver aquela interface. Sim, algumas empresas a gente ouve falar que elas utilizam documentações, né, chamadas de design system, justamente para agilizar esse processo. Eles constroem esses documentos, e não é um documento construído somente pelo designer, ele é construído por outros profissionais, justamente para que ele possa ser consultado e quando for necessário fazer execução de algum elemento, ele vai estar detalhado ali, ele detalha não só aspectos visuais, mas desde texto, enfim, de tom de voz, essas coisas todas são delimitadas ali, beleza? Também é uma outra ferramenta que é utilizada nesse momento, mas outro ponto é que algumas ferramentas elas nos proporcionam o acesso a alguns plugins que ajudam nessa parte de codificação, agilizam, mas é um processo que sempre precisa ser revisado, porque nada é 100%, né? Então, é isso, Vitória. Acho que deve ter dado uma ajuda, assim. Mas o processo, ele não é necessariamente automático, não, pelo que eu saiba, né? Não sei como é a experiência vivência das outras pessoas, mas não é 100% automático ali, não. Se fosse, ia ser mil maravilhas. Como é o nome da participante? Vitória. Vitória. Vitória, tu conseguiu entender um pouquinho? A gente conseguiu tirar a tua dúvida?
Ela respondeu assim que sim, tá tudo ok. Agradeceu. Certo. A equipe. A importância da equipe na comunicação, a importância da equipe nesse cenário todo. Se a equipe não tiver engajada, se a equipe não tiver uma comunicação sobre o projeto, ou até mesmo entre eles, a gente não consegue interagir, a gente não consegue ter aquela integração, aquela conversa dinâmica, a gente não consegue abstrair as dificuldades, abstrair a essência deles. Então, geralmente, a gente sempre dá voz, né? Às vezes, eles meio que se retraem, mas a gente consegue dar voz a eles e eles conseguem expressar o que eles têm dificuldade dentro da equipe, dentro do projeto. O projeto ele tem um início, tem um meio, tem um fim, sempre, né, com um ponto, que é o cliente. Então, quando a gente faz as nossas reuniões, a gente trata muito sobre isso. A gente fala muito sobre o cliente, sobre o que a gente quer entregar para ele, a experiência que a gente quer dar para ele. A gente fala para as pessoas dentro que para o projeto andar, para o projeto poder ser acelerado e para ele chegar até a mão do cliente e o cliente ficar satisfeito, precisa ter uma comunhão dentro da equipe. A equipe precisa estar interagindo, precisa estar falando, a gente tem um problema aqui, vamos tentar resolver para que as outras pessoas que estão dentro da equipe consigam entregar tudo certinho, dentro do mesmo fluxo. Às vezes há um contratempo com algumas mudanças, alguns cenários mudam, porque o projeto ele começa com um ponto, mas quando chega no meio acaba mudando. Porque a gente sempre tá interagindo com o cliente e às vezes surgem mudanças. E às vezes essa mudança que o cliente faz, às vezes dá um problema no projeto, onde o designer e o desenvolvedor não conseguem desenrolar. Então, se você não souber se comunicar, mesmo que tenha bloqueios, mas se você não souber se expressar, o projeto não anda. Então, há uma relação muito grande entre o cliente, o designer e o desenvolvedor. Então, a gente, quando criou a startup, quando a gente criou a Gizu, a gente focou muito na experiência, né? Tanto para quem está fora, quanto para quem está dentro. Quanto para quem faz parte da equipe como designer, quanto para quem é desenvolvedor e para quanto quem é cliente, até mesmo a gente que faz parte da equipe, a gente também expõe as nossas dificuldades. A gente sempre fala as nossas dificuldades como desenvolvedor, como cofundadora, como designer, como ex, como tudo, né? Para expor que também não só eles têm problemas, como a gente também tem. A gente usa a nossa experiência de mercado para trazer um pouco de experiência. A gente, dentro da Visu, a gente cria uma equipe focada para o treinamento. A gente treina pessoas que querem fazer parte da nossa startup para ela ter um pouquinho do convívio do que a gente faz, da experiência do que a gente entrega, da experiência que o cliente quer. Então, hoje a gente tem 3 pessoas que fazem parte dessa equipe de treinamento que a gente dá, para elas terem um pouco de interação com esse mundo, né? Com essas dificuldades que todo mundo vai passar, seja em qual projeto for. Então, a equipe é essencial. O colaborativismo dentro da equipe é primordial para que você consiga interagir entre todas as áreas, não só do desenvolvimento, não só do designer, mas como qualquer outra área que faz parte do nosso time ou faz parte de qualquer outro time afora. Eu só para acrescentar aqui, é que eu lembrei aqui outros amigos que comentaram como é nos locais onde eles trabalham, né? Que as diferenças comunicacionais é comum acontecer entre designers e desenvolvedores, mas também acontece casos em que os próprios designers eles têm dificuldade de comunicação entre si ou os próprios devs, né? E também que existem algumas empresas, isso depende muito de tamanho de equipe, de tempo, de prazos, enfim. Mas existem empresas que elas fazem
eventos, ou a gente chama de workshops, para justamente manter o alinhamento entre todos os membros da equipe ali, para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo consiga entender em que passo todo mundo está, se alguém está com alguma dificuldade, justamente, né? E aí a gente volta um pouquinho ali naquele tópico da cultura que vocês estavam comentando, isso faz parte de uma cultura empresarial para reforçar essa comunicação. Então, para a gente ter ideia, a comunicação dentro de uma equipe, ela é considerada tão importante que algumas empresas investem tempo e dinheiro em construir esses processos comunicacionais para garantir, né, que todo mundo esteja alinhado, né? Verdade. A gente assiste muitas palestras, né? Eu e o Vitor, a gente assiste muitas palestras e a gente tem uma referência muito grande, que é a Nubank. A gente vê a Nubank assim como um referencial maior, né? E, às vezes, dentro da Gizul, já aconteceu momentos em que o desenvolvedor não conseguia falar com o designer, porque a linguagem, a forma de se comunicar do desenvolvedor, a gente usa uns termos que o designer não entende, né? E o designer também usa alguns termos que o desenvolvedor não entende. Então, às vezes, houve algumas dificuldades, porque na hora que a gente falou assim, o que é aceito dentro do grupo? Aí as meninas ficaram assim, o que é aceito? Né? Aí a gente teve que explicar um pouquinho o que é aceito. Aí, tá, entendi. São alguns plugins, são algumas imagens e tal, ícones. Porque esses termos, às vezes, pega muito. Há uma certa dificuldade muito de a gente entender. Logo no início, quando eu fiz a migração, que eu comecei a lidar com esse mundo de tecnologia, eu tive muita dificuldade em entender alguns termos. Então, quando o designer vinha falar os termos que ele usava, eu ficava, o quê? Como? Aí eu ficava tipo, pô, como é que eu vou perguntar? Vou me chamar de burra se eu for perguntar. Pô, de que século tu és? Entendeu? Então, dentro da equipe, a gente tentou passar um pouquinho, como eu te falei, a gente geralmente faz uma palestra toda segunda-feira rápida, para passar um pouco, às vezes, do nosso trabalho. A gente sempre pede para uma das meninas falar assim, traz algum assunto do teu convívio para passar para os outros integrantes, para dizer para ele assim, o que é HTML, o que é CSS, sabe? Só uma introdução básica para outra área entender, né? O que é aquilo. Então, a nossa equipe, às vezes, ela tem muito isso, de trazer um pouco, em toda a live que a gente faz, algum assunto para a gente interagir. E a gente tem, assim, dentro da nossa equipe hoje, 2 designers, 3, na verdade. Uma que trabalha com social media, a outra é de internet, a outra também dá suporte para a gente. Então, cada uma traz um pouco da dificuldade, traz um pouco do seu cotidiano, para a equipe no geral entender. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem perguntar. Quem não tiver... Eu queria só acrescentar mais uma vivência que comentou aí, eu lembrei que eu também já passei por uma situação. Eu fiz um curso uma vez de, acho que era HTML ou CSS, alguma coisa assim, que o professor ele usava o termo imprimir. Então, tu roda esse comando e ele vai te imprimir isso. E para mim, imprimir é mandar a impressora rodar a impressão, né? E aí eu ficava assim, como assim imprimir, gente? Eu tava muito, eu não entendia nada. Pode falar. Sim, aí outra coisa que você que você levantou, e aí lembrei também, uma outra amiga minha que trabalha numa outra empresa, ela disse que eles têm grupos internos que eles fazem justamente com a intenção de promover essa interação entre equipe, e eles começam a fazer essas reuniões de uma forma mais informal mesmo, com quem tiver interesse, não é obrigatório participar, para falar sobre assuntos
que não são necessariamente ligados a design de interação, mas para falar sobre assuntos que eles gostam. Por exemplo, a última palestra que teve nesse grupo foi sobre Beatles, porque o cara era viciado em Beatles e ele sabia de tudo sobre a banda. Então, ele para promover a interação e a integração entre a equipe, cada um trazia, por vontade própria, um tema que eles achavam interessante. Assim, e era bem legal, porque começava a ver que eles tinham conteúdos em comum, que eles tinham assunto para falar, então gerava uma proximidade, porque, né, se não tem essa interação, não vai construir um relacionamento, e o trabalho ele vai ser construído de uma forma bem complicada, né, assim. Mas é realmente uma coisa que parte da vontade da equipe, não é que é obrigatório, entendeu? Nesse caso, né? Achei muito interessante essa situação, porque, por exemplo, já teve palestra de vinho, sobre Beatles, já teve palestra sobre jogos. Então, assim, é uma forma de você falar sobre uma paixão sua, né? Já que é algo que você gosta muito, você consegue falar sobre horas daquilo, e aí as outras pessoas da equipe te veem com outros olhos, né? Então, acontece muito comigo também. Eu já vou parar de falar, já vou acabar mas acontece muito comigo também de, por exemplo, quando a gente tenta construir essa relação de trabalho e equipe, de ouvir o outro não se sentir à vontade de falar comigo, porque eu estou numa hierarquia, né, teoricamente superior, porque eu sou professor com os alunos, e eles não se sentem à vontade de me trazer dúvida, questionamento, porque acho que eu vou julgar de alguma forma, etc. Então a gente precisa quebrar essa visão, para poder as pessoas se sentirem à vontade ou se sentirem na liberdade de vir falar sobre o que for, né? Sobre vontade, sobre coisas que gostam, e aí, entre elas, as dúvidas, né? É verdade. A gente tem uma pergunta aqui da Livian, que é: quais métodos que vocês utilizam no negócio de vocês para esse checkpoint, né? Que é deixar todo mundo na mesma página, entre os devs e os designers? Então, quando há esse tipo de problema, a gente só dá prosseguimento ao projeto quando todos estão. Então, a gente sempre faz uma live, como eu falei, durante a semana, tenta resolver aquele bloqueio, aquela dificuldade que a equipe está passando, que a pessoa está passando, e aí a gente dá prosseguimento, né? A gente usa muito uma metodologia Kanban dentro do projeto. Então, lá tem uma abazinha que está impedimentos. E aí a pessoa pega, puxa, né, a parte em que ela está processando, que ela está formulando, para aquela abazinha, e a gente visualiza e vê a dificuldade que ela tem. Quando chega no dia da live, a gente... ou a pessoa comenta com a gente, né? Ou então a gente chega no privado, a gente tenta resolver ali no privado, depois a gente lança para a equipe, e aí a gente tenta passar tanto com o desenvolvedor quanto o designer para saber se está tudo ok. Se a gente conseguir resolver, ok, a gente prossegue. Se não, a gente fica lá tentando ajudar aquela pessoa até que ela consiga destravar aquele bloqueio, né? Porque as pessoas demoram um tempo para se desbloquear aquele problema. Então, eu tento sempre passar a minha visão para ele, o Vitor tem também passar a visão dele, a gente usa as nossas experiências, as nossas ferramentas, para que ele consiga sair daquele bloqueio e conseguir também passar pelo fluxo junto com a equipe. É mais ou menos a conversa, né? A comunicação entre eles é essencial. A comunicação entre a gente, principalmente, é que gera o fluxo ser mais ágil. Então, a gente adotou muito, a gente tentou pegar umas visões assim fora de externas e jogar dentro da equipe, falar assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse fluxo, pegando experiências de fora, né? Aí a gente pegou umas experiências, falou assim, não deu certo com aquela pessoa, então vamos mudar a nossa estratégia. A gente muda a nossa estratégia ao decorrer do projeto. Se a gente vê que aquela estratégia que a gente montou não deu certo, a gente vai modificando.
A gente vai tentando interagir com eles, né? Não é só jogar o projeto, vai lá e faz. A gente tenta interagir, a gente tenta se comunicar. A gente tem que ver esse lado humano. A gente tem que também ser colaborativo. Às vezes, a gente tem que dar uma paradinha, desacelerar e falar e conversar com a pessoa. E às vezes é muito problema pessoal. Tem muitas vezes relacionado a problema pessoal. Então a gente espera aquela pessoa resolver aquele problema, mas sempre dando força, sempre dando conversando. Eu praticamente converso com todos, independente de qual área eles são. Eu sempre tento usar meu lado humano, não meu lado de desenvolvedora, para conversar com eles. Eu sempre tento usar meu lado humano mesmo. Sair um pouco do automático, sair um pouco da função de cofundadora e tento ser um pouco a Ana, ser um pouco amiga. E aí é muito isso. Às vezes bloqueio, o fluxo é muito isso daí. Interessantíssimo. A Cídia fez uma outra pergunta aqui. Quando vocês estavam decidindo como promoveriam essa interação e sintonia entre equipe, qual foi o principal pilar que os ajudou a decidir? A cultura a cultura, praticamente a cultura, né? Porque ela é o centro de tudo. Para a gente, a cultura é o centro de tudo. É um dos nossos pilares. A gente tem hoje 4 pilares dentro da Visão, que é cultura, pessoas, experiência e clientes. Esses 4 pilares é que compõem a Guizou. A gente usa a nossa cultura para interagir, para criar um vínculo com a equipe, para criar um vínculo com o nosso cliente também. Pessoas são as pessoas que compõem hoje o nosso time, né? A gente abre uma ênfase, coloca organizacional, porque faz parte da nossa estrutura organizacional, né? E a experiência que a gente quer entregar, tanto fora, para o nosso cliente, quanto dentro, para as pessoas que trabalham com a gente. E os nossos clientes, que são o nosso referencial hoje. Então, a gente usa esses 4 pilares, mas o nosso essencial é a cultura mesmo. Ele que grita, ele que fala, ele que diz o que a gente tem que fazer, é por ele que a gente monta toda a nossa estratégia. Muito bom. Muito bom. Importante você levantar isso mesmo, porque não é feito de qualquer jeito, né? De qualquer, sabe, só no achismo e sem princípios, né? Vocês têm os direcionadores de vocês, né? E a gente hoje passa por um pouco desse problema mesmo, sabe? De envolver toda a equipe. Foi bem difícil a gente fazer uma equipe engajada, fazer uma equipe unida, uma equipe que conversa, uma equipe que traz alguma coisa para a gente tentar resolver. Uhum. Tudo certo? Pode avançar? Acredito que sim. Alguém mais tem alguma dúvida relacionada à comunicação entre as equipes? Acho que a gente pode avançar qualquer coisa. A gente... Passa. Acho que não. Então, acho que ao decorrer da palestra a gente conseguiu trazer a solução, né? Como pode ser solucionado. Então, a gente sabe que a solução para a dificuldade entre essas duas áreas, muitas vezes é a forma de se comunicar. É a forma de entregar um processo, uma parte do fluxo do projeto para o outro, mas chegar e conversar e explicar, olha, eu fiz esse layout, ele está desta forma, você consegue trabalhar em cima dele? Se você não conseguir, a gente tenta fazer isso juntos, usando a tua ferramenta e eu usando a minha, mas sempre interagindo. Você sai, se trabalha num ambiente onde você tem contato dia a dia, você sai da sua cadeira, senta do lado dele e fala, ó, eu fiz isso, vamos lá tentar
saber se você está conseguindo desenvolver. E até mesmo o desenvolvedor sair um pouco, né, do seu, tirar um pouco do ego, porque assim, todo desenvolvedor, infelizmente, tem um pouco do ego inflamado, né? Aí sair um pouco desse, desse ego que a gente tem, abaixar um pouco a bola e chegar com o design, olha, como é que a gente tenta resolver isso aqui? Porque eu não estou conseguindo, né? Muitas vezes é isso. Infelizmente, hoje, às vezes há profissionais na área em que o ego é muito inflamado. Isso, enfim, vai para todos. E é muito a base da comunicação. Se a startup, se a empresa, se a organização tem esses pilares, a equipe consegue ser engajada, a equipe consegue se comunicar. Então, muito desses pilares são essenciais. Não é só negócio, não é só tecnologia, não é só layout, não é só aquela parte muito funcional, sabe? É mais o lado humano também que abrange muito isso. A gente Legal. também uma outra ferramenta, posso assim dizer, para quebrar esse gelo. Antes um pouco dessa pandemia, a gente separava as sextas-feiras por happy hour para a gente conversar sobre qualquer outra coisa que não seja projeto, para você falar um pouco de si, para você conhecer um pouco o seu colega do lado, se realmente é Beatles ou outra coisa. Então, isso acaba aproximando mais as pessoas. Então, aquela sexta-feira a gente para um pouquinho mais cedo para falar de gente, para ser quem a gente é e para falar um pouco de si. Sem dúvida. Pode falar. Eu vou trazer. Tiveram mais duas perguntas aqui no chat, uma da Bruna e outra do Vitor. Eu acho que as duas perguntas elas se complementam assim. Vou ler aqui para vocês. A Bruna Solteiro perguntou se os desenvolvedores deveriam participar do processo de criação de uma interface junto com o designer, na opinião de vocês. E o Vitor Neves, perguntou aqui também se vocês têm muitos problemas com as áreas invadindo as competências de outras áreas, como, por exemplo, o desenvolvedor, às vezes, ser metido a designer. Como é que vocês lidam com isso, né? Eu acho que uma pergunta complementa a outra. São perguntas, né? É. Pode perguntar novamente, pode me dizer novamente a pergunta Tá. da Bruna? A da Bruna é se os desenvolvedores, se vocês acham que os desenvolvedores deveriam participar do processo de criação da interface juntamente com o designer. Acho que sim. Acho não, tenho certeza, né? Porque quando você participa do processo, você tem noção de onde você vai ter um problema, de onde você pode ser que você tenha um problema na hora de desenvolver. Então, quando você faz parte daquele processo, você consegue dar o seu feedback para ele. Olha, eu acho que ali eu não vou conseguir. Será que a gente pode mudar um pouco? Pode mudar esse botão ou pode mudar essa frase sem sair do escopo, entendeu? Há essa possibilidade sim, e é uma das coisas que a gente quer implementar. Muitas coisas a gente quer colocar dentro da equipe, mas é ao longo do tempo, sabe? É na base da conversa. Então, a pergunta da Bruna é muito válida. Isso a gente tem que fazer, e é isso que a gente tenta fazer dentro da equipe. Muitas vezes, a gente tenta fazer, mas é um pouco chatinho. É um pouco chatinho, porque você está meio que invadindo, né? Como a pergunta do Vitor. Então, dentro da startup, a gente não tem muito isso, de eu invadir a área da outra pessoa. A gente tenta só explicar o que um faz para o outro. Tipo, a essência que um traz e o quanto eles são importantes trabalharem juntos, né? Quanto eles são importantes entregar aquele processo, aquele projeto juntos, para entender a dificuldade do outro. Mas, graças a Deus, pelo menos nisso, a gente nunca teve problema, né? De o design invadir a área do desenvolvedor, ou do desenvolvedor invadir a área de design, e dar pitaco, falar que não é válido, entendeu? Não tivemos esse problema. Eu acho
que é importante a gente considerar também aquela questão do ego que você estava comentando, né? Acho que muito dessa situação de um invadir a área do outro está relacionado a achar que a minha ideia é muito melhor que a do fulano e tinha que ser desse jeito. Enfim, a gente tem que considerar que não necessariamente é isso, né? A gente nunca vai ter certeza de nada, a gente tem que entender para quem a gente está desenvolvendo, cada caso é um caso. A Lívia quer compartilhar uma experiência dela, que ela teve. Pode, seja bem-vinda. Dou a palavra aqui à nossa cantora. Então, nesse assunto eu tive uma experiência recente vivenciando isso, em até onde cada área deve ir. Eu entrei em uma crise de, meu Deus, olha os devs mexendo no meu design. Não toca, sabe? Mas é bem essa parada mesmo de ego mesmo. E uma coisa que ficou muito pra mim, assim, nos meus projetos é que, tipo, que eu aprendi foi que as maiores ideias, elas nascem de discussão. Então, às vezes, a gente tem esse problema com discussão, de tipo, não, é briga, mas na verdade o dev, ele tem um olhar diferente do nosso e a gente também tem um olhar diferente, como a Ana mesmo disse, eles vão ver problemas que a gente não vê e a gente vai ver problemas que eles não estão vendo. Então, é importante essa conversa. Então, desde que eu vi essa frase, tipo, as maiores ideias, elas nascem com discussão, eu levei isso para um outro lado, sabe? Tipo, as discussões são boas porque a gente vai resolver problemas e tem menos chance do projeto dar errado também. Então, é muito legal. Layout, quando ele é criado de uma maneira, né? E pode ser modificado, contanto que ele entregue aquilo que o cliente quer, né? Aquilo que atende a necessidade dele. Não tem importância muito nessa questão de eu criei algo, tem que ser dessa forma e vai ser dessa forma. Ao longo do processo, se quiser modificar, modifica, a gente dá essa abertura para modificar. Mas contanto que entregue essa experiência para o cliente, que atenda aquele problema que o cliente final tem, né? Mas, como ela falou, muitas vezes há essa discussão, mas sempre uma discussão saudável, né? Sempre aquela discussão saudável onde você impõe a sua opinião, onde a outra área impõe a sua opinião e eles conseguem interagir entre si e fazer algo ser solucionável. Está aberta a perguntas. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Eu acho que quando a gente está trabalhando em equipe, a gente tem que aprender que a gente está ali colocando a nossa visão, mas não é uma coisa de não querer dar o braço a torcer, assim, sabe? A gente tem que realmente considerar que se a pessoa está te trazendo... Está todo mundo ali, teoricamente, né? Querendo atingir o mesmo objetivo. Então, ninguém está numa disputa, sabe? Numa queda de braço. Não é esse o ponto. A gente quer chegar num resultado bom. Então, isso acontece não só dentro da parte de design de interação, mas dentro ali da parte de publicidade, pessoal que trabalha em agência, acontece demais isso. Acaba sendo mais uma disputa de ego do que, né, preocupado com desenvolver o trabalho em si. E ter consciência de que tudo bem se a tua ideia não for a que foi executada, né? Antes de eu escolher a área que eu queria ser, eu visei muito pelo design, né? Pela criatividade. Só que aí depois eu falei, não, você deve, vamos ver como é que vai ser. Graças a Deus tem sido uma experiência boa, às vezes com muitos problemas, mas a gente consegue resolver. Eu, como cofundadora, eu nem gosto muito de usar esse título, né? Eu não sou muito de usar esse título, mas eu gosto muito de interagir com a minha equipe. Às vezes, a gente dá meio que o final de semana para eles descansarem. Então, durante a semana, eu, às vezes, tento chegar no privado, converso com alguém, falo com algumas, às vezes jogo no grupo. Geralmente, a gente sempre fala, tem dúvidas? Joga no grupo, para ver se o grupo também dá uma ajudada, ver se o grupo tem uma solução na qual a pessoa não consegue ver. A gente geralmente soluciona ou tenta solucionar dentro do grupo, né? Para o grupo interagir, para não ficar só um grupo morto, que muitas das vezes acontece. Então, é basicamente
as dificuldades que a gente tem, que a gente pode melhorar são essas. Ter uma comunicação aberta, né? Tanto para ambas as áreas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nada vai andar, né? Se não tiver isso, uma boa comunicação em qualquer área, né? Em qualquer ponto. Alguém mais quer fazer perguntas? Eu queria agradecer antes a participação da Bruna. A Bruna faz parte do nosso time e ela que é a pessoa na qual cria a nossa interface, juntamente com a Char, né, que é a Charlene, que faz parte também, que eu não pude, infelizmente, fazer parte da palestra, mas eu queria agradecer a participação dela. Cadê a Bruna? Bruna tá aqui no chat enchendo de coração. Oh, meu Deus! Tá aqui o chat. Oh. Bom, alguém tem mais algum ponto a acrescentar, gente? Alguma dúvida? Gente, se vocês quiserem falar, vocês podem falar. A gente está aberto a pergunta, a gente está à vontade em responder. Uhum. É um grande tabu para a gente quando a gente está falando sobre desenvolvimento também, né? Porque, bom, eu vou falar por mim, na realidade, né? Tenho pouquíssimo conhecimento dentro da parte de desenvolvimento. É literalmente uma outra língua para mim. Não consigo acompanhar. Eu já fiz alguns cursos, eu já fiz tenho uma base introdutória ali de HTML, de Python, CSS, mas assim, é tão superficial e eu entendo, só pela superficialidade eu já entendi a complexidade da coisa, assim, sabe? E está muito fora do nosso cotidiano, assim, os processos são diferentes, o raciocínio é diferente também, as prioridades são diferentes, as preocupações são diferentes. Então, assim, é um grande tabu para a gente, porque para a gente é como se a gente a própria área, né, a própria área de desenvolvimento já é uma outra, né, um outro universo. Então, acho que as nossas dificuldades comunicacionais elas já começam daí, da gente ter essa visão de que é um negócio muito distante da gente, assim. Acho que é um dos maiores desafios, assim, nesse processo de construção comunicacional, né? A gente entender, e vocês até trouxeram isso, de dar uma explicadinha ali no que faz, como é que é. A gente não sabe para onde vai, mas faz parte. A gente tem aqui uma outra pergunta da Daphne, que é: vocês têm alguma dica de como o designer pode facilitar o trabalho do desenvolvedor? Então, aquilo que eu falei anteriormente, o design ele pode, antes mesmo de iniciar um projeto ou durante o projeto, chegar com o desenvolvedor, né, e falar para ele o que vai ser criado, como ele vai criar, o que ele vai usar, até mesmo para o desenvolvedor conseguir entender ou conseguir produzir, transformar todo aquele layout e dar uma responsabilidade para ele melhor. Porque muitas vezes o designer cria uma interface linda, só que a gente não consegue, muitas das vezes, pegar aquela interface e entender como usar, como colocar um botãozinho na direita, ou algum componente que ele cria dentro do layout, a gente muitas vezes não consegue colocar. A gente usa muito dentro da interface, pelo menos a parte de quem trabalha com front-end, desenvolvedor que trabalha com front-end, a gente usa muito na hora de, vou falar um pouco aqui uma linguagem meio técnica de desenvolvedora, a gente usa dentro do layout, quando a gente vai produzir, o CSS.
Então a gente usa muito pixel. Para a gente colocar um botão ali em cima, a gente tem que saber o tamanho, a gente tem que saber quanto vai para a direita, quantos pixels vai para a esquerda, a margem, sabe? A gente usa muito isso, então às vezes dificulta muito. Então, quando o designer ele manda um layout e já manda os tamanhos de cada objeto, quantas margens, entendeu? Quanta margem tem que dar do topo para baixo, então a gente consegue ter uma noção. Mas quando ele não vem assim, então dificulta muito. Mas se o designer conseguir chegar com o desenvolvedor e falar, eu vou criar essa tela, dentro dessa tela vai ter esses ícones, vai ter esses componentes, vai ter essa imagem. Então, se eu colocar essa imagem aqui, você consegue fazer? Você consegue colocar ela? Aí o desenvolvedor chega e vai falar se ele vai conseguir ou se ele não vai. E é sempre nessa base da conversa que você consegue fazer com que o layout fique numa responsividade legal, que você consiga entregar, sem ter muitos problemas, sem ter muita dificuldade, porque a dificuldade sempre vai existir, sempre. Mas você consegue à base de uma conversa. Então, praticamente é isso, para ambas as partes. A gente acha que tem... Oh, meu Deus. Existem plugins, eu estava comentando antes, que podem estar acoplados aos softwares, né? Eu uso o Adobe XD, então não sei outros casos, mas no caso do Adobe XD tem um plugin chamado Zeppelin, que ele te dá algumas informações que foram citadas pela Ana agora, que podem ajudar no processo ali do trabalho do desenvolvedor, porque eles vão fornecer justamente essas informações. Mas não tem uma varinha mágica, né? Não tem uma... Eu vi aqui uma pergunta da Daphne. Dá. Se a gente acha válido o design ter algum conhecimento sobre código. Bom, se pelo menos, como o design ele cria muito interface, então geralmente quem vai trabalhar com a interface do lado do desenvolvedor é o front-end, né? O desenvolvedor front-end. Então, eu acho válido não exatamente saber sobre códigos, mas entender quais são as tecnologias que a gente usa dentro da interface, que é um pouco de HTML, CSS, um pouco da linguagem JavaScript que a gente usa, né, para dar aquela responsividade melhor no botão. Outra coisa que eu acho muito essencial, às vezes a gente como desenvolvedor não sabe como a gente vai clicar naquele botão ou o cliente vai clicar naquele botão, o que vai acontecer, né? Então é muito bom às vezes o designer às vezes passar isso, se você clicar nesse botão acontece isso. Se você abrir essa janela acontece isso, entendeu? Aí o desenvolvedor entende o que vai acontecer e ele consegue trabalhar em cima disso. Então, ter um pouco dessa introdução do que é HTML, do que é CSS, do que é JavaScript, ajuda muito na parte do fluxo do desenvolvimento. Então, assim, acho muito válido você entender um pouco, não precisa ser a fundo, sabe? Mas que você entender um pouco de como a gente trabalha nessa parte de interface ajuda muito tanto o designer quanto o desenvolvedor a fazer uma criação e fazer o fluxo andar melhor. E a gente viu também a Bruna perguntou, a gente já tá tomando teu lugar. Perfeito, não tem problema, eu tô adorando. Acho que os arquivos, a gente usa muito SVG, a gente usa até o próprio PNG, e isso tudo é desenvolvido através de um wireframe, né? Então, quanto mais próximo do desenvolvedor você desenvolver seu wireframe, melhor para você poder entregar para ele, quando ele receber lá no cantinho, dizer, isso ela realmente me relatou, dessa margem, dessa altura, eu vou conseguir utilizar esse componente, e é isso. Porque algumas extensões, a gente usa extensões diferentes do design. A gente usa, como o Vitor falou, SVG, PNG, e às vezes o designer ele não consegue fazer essa mudança de extensão.
Então, às vezes, gera um conflito aí. Gerou, às vezes, um conflito entre essas ambas as áreas em relação a essa questão de extensão. Mas é uma questão de conversar mesmo. Não tem por onde fugir, não tem outro método a não ser conversar e conhecer um pouquinho do que cada um faz, né? Assim, eu não aconselho muito entrar a fundo. Tipo, eu vou estudar vou estudar programação para entender o que aquele cara faz. Não, só a introdução básica já ajuda. Já consegue ter uma noção, uma luz do que a gente está conseguindo desenvolver. A mesma coisa é muito válido para o desenvolvedor entender um pouco sobre o designer, né? Muito válido isso. Tanto que agora a gente tem uma área chamada UX Design, mas ela é mais voltada para a experiência com o usuário. Mas é muito válido você entender um pouco do que o designer faz. Porque o design é muito criativo. A gente é lógico. A gente usa mais a lógica para isso. O design não, ele é mais criativo. É muito comum também a gente achar que o trabalho do desenvolvedor é simples, tão simples quanto a execução do nosso trabalho, digamos assim. Porque se a gente, por exemplo, quer construir um botão, a gente clica e arrasta com uma ferramenta retângulo e adiciona um texto ali dentro, depois escolhe a cor. E para o desenvolvedor, a gente tem que ter consciência de que o processo ele é bem diferente, ele não funciona assim, não tem a mesma interface que a gente tem. E se a gente não tem essa consciência, né, essa ideia de como é que funciona para ele, a gente vai achar que ele não está fazendo por preguiça, né? Ou porque não sabe. É verdade. Então, um grandíssimo problema, né? Entender que as execuções são feitas de uma forma completamente diferente. Verdade. Então é isso, gente. Tem mais uma pergunta? Tem mais perguntas? Podem perguntar. O que a gente souber responder, a gente responde. Se você pensa diferente, se você teve uma experiência diferente, também pode acrescentar. Isso é muito válido. Porque eu falei pro Thiago que a minha experiência, muitas das vezes, não é a mesma experiência que a outra pessoa passa. Eu, por exemplo, posso não ter passado por alguma coisa que a Lívia já passou. Entendeu? Isso depende muito de cada um. Sim, sim. Compartilhar Pode falar. uma experiência que eu tive muito lá atrás, um tempo assim. A gente, numa empresa onde eu trabalhava, a gente adotava dele, onde eram reuniões diárias, né? Então, era uma empresa nova, com desenvolvedores novos e designers novos. E a gente estava estruturando o site, bem do básico, e foi acertado que a gente depois inseria os assets, né? E numa reunião dessas de segunda-feira, nessa outra empresa, a gente ficou nessa pendência de, manda os assets pra gente no servidor e a gente manda lá. E ficou uma semana isso aí. E, tipo, ninguém mandava o asset, tinha só uns arquivos lá. E eu cheguei com o gerente do projeto e falei, gente, tem que ver com o pessoal do design, porque eles não estão mandando pra gente. Aí ele falou, o pessoal do desenvolvimento lá disse que vocês não estão... Não, mas a gente já mandou sim. Confere lá. Então, é que tem uns negócios... A gente não sabe o que é pontuar e como é que a gente abre esse negócio aí. A gente não faz a menor ideia. A gente não tem software para isso. E se não, beleza, a gente já mandou essa requisição para vocês no mesmo dia. Ou seja, por conta de eu não chegar pro cara e dizer, como é que eu consigo abrir essa? Eu não tenho um editor de texto que abra isso aí. Então a gente passou uma semana de atraso e aí, tipo, não, mas a gente mandou, não, mas vocês não mandaram. Tem um tal de ponto .ai que a gente não faz ideia do que é e como abre. E depois chegou, conversou e esclareceu isso aí. Uhum. Certo. Os assets são os recursos gráficos, são as peças gráficas, ou seja, é um botão que a gente talvez não consiga reproduzir, é um fundo de imagem, é uma imagem que a gente precisa colocar na transição. São as peças que os designers montam, são as figuras que a gente não tem como reproduzir, muitas das vezes. Esses são os assets, são os ícones também. Ícones que a gente, geralmente, o ícone do Instagram, do LinkedIn, das redes sociais como um todo, basicamente é isso. Que pra gente, rotulando, é assets. Até a própria logo do cliente, né? E também é considerado. Uhum.
E aí, Bruna, gente, vocês têm mais alguma dúvida? esperando a Bruna mandar mais perguntas. A Bruna Manda sempre o me chicote aí, questiona. ó. Cara, boa pergunta. Já tiveram outra experiência de trabalhar à distância antes da pandemia? E se sim, como é que foi? Caramba. Então, eu já tive alguma experiência num trabalho onde não era necessário eu estar presente. Então, quanto isso dava para dar uma viajada assim pelo Brasil, mas todo dia, pela manhã, a gente tinha uma reunião e a gente fazia as mesmas reuniões como se eu tivesse presencialmente. Então, eu lembro que tinha um nosso desenvolvedor daqui mesmo de Manaus, mas ele estava morando no Canadá. E era um pouco complicado por questão de horário, mas assim, tranquilamente a gente conseguia tocar o projeto. No meu caso, eu nunca tive essa experiência de trabalhar home office. Sempre, digamos, sempre trabalhei mesmo presencialmente, tendo aquela experiência, aquele contato. Quando a gente fez a Gzu e a gente não esperava, né? A gente não esperava essa pandemia, a gente nem imaginava que chegaria aqui no Brasil. A gente teve que adotar esse método. No início foi bem difícil, a gente teve um baita atraso, porque a gente tem que entregar um projeto e o projeto tem um prazo. A gente teve um baita atraso. A gente teve que formular muitas coisas, teve que montar muita estratégia. Às vezes havia alguns contratempos, mas essa experiência em questão de trabalhar em home office assim, é a primeira vez. Com a Gizou, com outras experiências em relação a outros trabalhos, nunca tive. Sempre foi realmente presencial, da conectividade. Sim, eu queria também trazer um pouco da minha experiência que eu tive. Eu já trabalhei também, antes da pandemia, como home office. Só que não foi dentro da área de design de interação, né? Foi para uma área de design gráfico, trabalhava com branding. E essa parte comunicacional ela foi julgada tão importante que antes do trabalho começar, né, mesmo efetivamente, a empresa que me contratou me levou para a empresa era de São Paulo, né? Me levou para São Paulo para a gente só para eu conhecer a equipe com quem eu ia trabalhar à distância, porque por mensagem a gente não tem entonação, a gente não tem, sabe, não tem uma vivência melhor. Então a gente passou, acho que uma semana junto com a equipe lá, interagindo direto, não só para entender os processos, como eles funcionavam, mas também para conhecer mesmo as pessoas, entender que cada um ali é humano, sabe? E conseguir ter uma interação melhor. E isso melhorou 2000% a interação entre a gente, a comunicação, porque eu sabia que, por exemplo, aquela pessoa ela não estava, sei lá, sendo grossa comigo, ela só estava sendo direta, entendeu? Ou então a gente entende que é o jeito de uma pessoa falar de um jeito, e assim vai. Então é um pouco difícil. A gente pode até usar os emojis ali, sabe? Usar um emoticon, um negócio assim, para ver se dá uma amenizada, mas esses problemas comunicacionais eles são muito mais recorrentes quando a gente está trabalhando à distância, né? Verdade. Inclusive a Cid aqui perguntou se quais dicas vocês dariam para quem está tendo essa experiência de trabalhar à distância a primeira vez e manter esse contato e sintonia entre a equipe. Eu já me adiantei um pouco, mas a minha principal dica é essa: conheça a equipe, tenha essa possibilidade de conhecer a equipe, porque texto é uma coisa assim, comunicar só por texto é complicado, gente, complicado demais. Só acho que acrescentando, né, a tua explicação, você não só interagir com a equipe, mas você tentar manter um contato meio que diário, né? Porque às vezes você fala no grupo, você sai, você faz uma live, você vai fazer o projeto e às vezes esquece que existe um grupo onde você pode se comunicar. Então, foi criado aquele grupo justamente para você manter um contato, para você dividir uma experiência, para você
falar das suas dificuldades, para você interagir. Não necessariamente precisa ser um grupo ou precisa ser uma live só para tratar de assuntos do projeto. Sempre tento trazer uma coisa legal para interagir com a equipe, porque isso meio que as pessoas dão os feedbacks, acabam falando coisas que não são do projeto, que acaba fazendo a equipe se engajar melhor, conhecer o outro lado da pessoa, porque a gente às vezes conhece dentro da equipe um lado não meio que humano, né? Só o lado funcional, onde você pega, entrega o projeto e pronto. Não, você também tem que conhecer o outro lado da pessoa humana. Por exemplo, eu posso ter o Thiago como parceiro hoje, trabalhando comigo num projeto, né? Aí a gente só conversa por live. Muitas das vezes eu posso chegar com o Thiago e falar assim, troco uns feedbacks, falo um pouco do que eu gosto. Geralmente isso dentro da equipe é muito válido, né? Não precisa necessariamente ser sobre projeto. Você tira um tempinho, gente, vamos falar, saindo um pouco do assunto aqui de você, falar um pouco disso, porque estou com essa dificuldade, eu preciso trabalhar essa minha dificuldade relacionada a um tal motivo. Você tem uma ideia do que eu posso fazer? Isso vale muito, isso é muito legal. Sim. Queria uma equipe na Itália. A Bruna Solteiro quer ir pra Itália já, olha. Essa transferência dela aí. Peraí. Cíndia Reis, será que as mesmas Cíndias que eu conheço? Ou as mesmas Cíndias que a gente conhece? A gente tem uma Cíndia no nosso time. Eu quero entender, será que é a mesma Cíndia que é do nosso time que tu tá falando? Olha aí, ela mesmo. Tem outra pergunta da Lívia ali, ó. Na opinião de vocês, o que mais atrapalha esses trabalhos em equipe? Cara, o que mais nos atrapalha? Acho que é o desenvolvedor. Muitas das vezes. Fica assim, isolado. Muitas das vezes eu acho que grande parte do Processo, é né? a gente como desenvolvedor. É porque às vezes a gente tem que, para a gente desenvolver, a gente precisa estar concentrado. A gente tem que usar muita parte da nossa lógica. Então a gente gosta muito do silêncio. A gente gosta muito de se concentrar para a gente trabalhar naquilo. Então às vezes muitas das coisas a gente atrapalha o projeto, né? Como um todo. Às vezes a gente não está muito no clima de estar falando porque a gente quer entregar aquilo. E às vezes o fluxo não anda. Silêncio da madrugada. Exatamente. É exatamente isso. Então, respondendo a pergunta da Lívia, basicamente é a gente, né? A gente, como desenvolvedor, dá essa atrapalhada, porque a gente sabe que o design ele é mais criativo, então, não sei, né? Mas em qualquer momento vocês estão as ideias sempre surgindo e tal. A gente não, a gente tem que ter nosso espaço, a gente tem que ter nosso tempo. Exatamente. Às vezes a gente também vira, sério. Tem muita gente que consegue trabalhar à noite. Eu sou uma. Durante o dia, eu sou um desastre. Eu não consigo codificar, eu não consigo criar, eu não consigo fazer nada. Mas quando chega ali às 6 horas, parece que eu vou acendendo e tal, aí já vou começando a ter mais ideias. É só à noite que eu consigo funcionar. De dia eu tô jogada na cama pensando na vida. Mas é isso. O turno da Guizou é o turno noturno. A gente só consegue trabalhar à noite. O pessoal também do nosso time só consegue interagir à noite. Podem fazer pergunta aí, gente. Acho que é importante a gente ter consciência desses horários produtivos e respeitar também, né? Quando eu tive essa experiência de trabalhar à distância também, acontecia muito de a gente ter um momento inicial onde as demandas e os prazos eram especificados, e aí você podia tirar dúvida, etc. E ele falava, olha, tem que entregar isso no dia tal, no horário tal. Como você vai fazer, que horas você vai fazer, é um processo teu. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, me contacta. E vai, sabe? Então, eles davam muito essa liberdade para a gente, é uma possibilidade que a gente tem
quando a gente trabalha à distância, é justamente essa, de que se eu sei que eu funciono melhor a partir de tal horário, eu consigo focar minhas energias produtivas naquele horário mesmo definitivo e reservar outra hora do dia para resolver outras pendências que não exigem tantos esforços, assim, tipo, responder o e-mail, alguma coisa do gênero, é mais tranquilo de fazer. Então, foca primeiro nisso e naquele horário que tu vai ser mais produtivo, realmente aí tu foca para executar aquele projeto. Então, a gente tem que ter muito autoconhecimento também do teu processo, né? Uma coisa que tu tocou que é muito interessante também. Às vezes, empresa no geral, relacionamento, assim, falo em questão de tudo. Vai de empresa, vai startup, vai de organização. Não, tem algumas que não têm essa consciência, entendeu? Com seus membros. Elas trabalham muito ali na pressão, sempre colocando horário, sempre... Claro que horário e as metas e a entrega são importantes, mas também levar em consideração que aquela pessoa tem uma vida fora dali é muito importante, porque a gente não está ali entregado aquele projeto 100%. A gente também tem nossa vida para trabalhar, a gente tem nossos problemas para resolver. Então, a gente separa sempre aquele momento para trabalhar, né, seja qual for o projeto, e tem o nosso momento de descansar, o nosso momento de interagir. E, às vezes, isso torna com que o ambiente, ou às vezes a comunicação, acaba sendo um pouco tenso, sabe? Você trabalha sobre uma tensão ali. Você acaba já ficando estressado, descontando no teu parceiro, na qual você vai passar o projeto adiante, porque você trabalhou durante aquele período todo na base da pressão. Então, assim, quando você trabalha num lugar onde você tem essa disponibilidade de você trabalhar conforme o seu horário, isso é muito importante. Mas sempre visando que você tem uma meta e que você tem uma entrega uma responsabilidade para entregar. Mas é basicamente isso. Gente, eu quero ver perguntas. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Estou Você à vontade. Quem não tiver, não tem problema. Se a gente conseguir, pelo menos, tirar um pouquinho das dúvidas, isso pra gente é ótimo. Ela, né? Silêncio. Caramba. Então, gente, é isso. Pode prosseguir? A gente pode prosseguir? A Bruna perguntou aqui: como fazer o desenvolvedor sair da toca e interagir um pouco? Pode falar. Bom, eu vou deixar o Vitor. Eu acho que... certo. Eu acho que é mais você acertar com o seu parceiro de equipe aqueles horários que você está ativo, né? Qual é a hora que eu posso contar contigo? Qual é a hora que eu posso te chamar na solução? Que aí, assim, dependendo do horário, o design acorda 9 da manhã, super motivado, e é a hora que o desenvolvedor está ali no terceiro sono, pensando no número da loteria. Então, eu acho que é mais você acertar com o seu parceiro, tipo, que horas você trabalha, que horas a gente pode conversar. Então, tipo assim, com alguns membros do time, a gente faz live, e quando a gente está codificando, a gente vai conversando, e a gente muda de assunto, e a gente consegue manter essa conexão com o nosso parceiro. É verdade. E cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? A gente, como desenvolvedor, isso vai muito, eu acho que, da pessoa. Quando eu tô desenvolvendo alguma coisa, ou quando eu tô estudando alguma coisa relacionada à programação, por mais que seja chato a gente ser atrapalhado, eu chego e mesmo assim eu tento interagir, eu tento conversar, porque naquele momento aquela pessoa ela tá precisando de atenção. Então, o nosso lado, a partir do momento que a gente passa a viver essa vida de programação, a gente acaba mudando alguns hábitos nossos, né? Tanto na parte de dormir, como na parte de interagir com o outro. Às vezes a gente se fecha
Às vezes a gente pode até ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, que interage, mas a partir do momento que você acaba entrando nesse mundo, você perde um pouco a sua essência, entendeu? Eu, particularmente, depois que eu entrei, eu perdi um pouco da minha essência de estar interagindo. Aí eu meio que falei assim, não, vamos mudar esse meu lado, voltar a ser quem eu sou mesmo. Cadê a Ana? Vamos lá. Tem que interagir. Então, o desenvolvedor, às vezes, ele tem que interagir com as outras pessoas. Não existe só desenvolvedor. Existem pessoas lá fora que a gente tem que conversar, né? Então, é isso. Então, é isso, Bruna. Nas nossas lives, eu quero que você também me pergunte. Se perguntar mais. Eita! Tocou na ferida. Falando nisso, acho que hoje é o quê? Domingo? Amanhã tem live. Amanhã a gente tem live. Gente, é isso. Alguém mais? Do Leon. Oh, a Giovana Pinheiro. Como a ideia da Gizu não tá certo, surgiu. Vamos falar de experiência, pode falar. Cara, em 2019, quando eu comecei a fazer toda a parte de imigração, a gente tinha uma ideia, né? A gente queria... O Vitor, na verdade, já tinha uma outra startup chamada Event. Aí, meio que não deu certo, né? Meio que não deu certo. E aí a gente pensando, poxa, a gente quer fazer algo nosso, a gente quer entregar algo, a gente quer resolver uma solução, a gente quer resolver algum problema lá fora que as pessoas tenham. Então, a gente ia iniciar com outro nome, que seria Resolva. E aí surgiu, a gente recebeu uma proposta do Ocean, né? O Ocean fez uma proposta de fazer uma incubadora com várias startups dentro para acelerar o processo, desde a ideia até a entrega do produto final. E aí foi onde a gente falou assim, vamos tirar do papel que a gente tem e vamos expandir, vamos mostrar para o mundo que a gente tem uma ideia que a gente pode solucionar aquele determinado problema. Então, foi desde o Ocean, dessa parte do convite que eles fizeram para a gente, que a gente foi começando a procurar nomes. Vamos procurar nomes e tal. E aí, de tanta gente bater a cabeça, a gente pegou a ideia da antiga startup, transformou, fez umas modificações melhores, entendeu? A gente foi lá, pesquisou a fundo o que o nosso público-alvo tinha de dificuldade, quais os problemas que eles queriam ser solucionados, queriam que solucionassem, e a gente trabalhou em cima, a gente foi numa entrevista da Ocean para saber como é que era a infraestrutura de lá. Cara, a gente amou particularmente, e a gente pegou essa ideia e expandiu, foi criando um time, foi procurando pessoas que queriam fazer parte da Gizu, né, fazer parte dessa solução, entregar essa solução, e as pessoas se amarraram na ideia. A Bruna foi uma que eu a recrutei, né, conversei e tal, falei da ideia, e ela adorou, e a gente fez parte. Quer acrescentar alguma coisa? Mas, assim, a Gizu, ela é o nosso filhote hoje. Às vezes, mesmo passando por muitos perrengues, a gente tenta ali dar todo o amor, todo o carinho, tenta investir muito. A ideia de solucionar, a ideia de dar uma experiência melhor para as pessoas que vão consumir os nossos serviços é muito gratificante, entendeu? A gente trabalha com entretenimento, né? A gente é do entretenimento. É a venda de ingressos online. É uma plataforma, só que a gente trabalha de um modo diferente, né? Na venda de ingressos unitários, que nem hoje a gente vê. A gente tem planos.
É que nem, vamos exemplificar aqui, vamos colocar Netflix. Netflix trabalha com planos, né? Você paga aquela assinatura e aí você assiste aqueles filmes e seriados durante o mês todo. E só renova todo mês a tua assinatura, né? A gente também trabalha dessa forma. Só que a gente é mais voltada para a parte de eventos. Quando a gente fala de eventos, é eventos no geral. Vai de workshop, palestra, vai de eventos grandes, acadêmicos, vai de tudo, entendeu? Aí as pessoas escolhem as suas assinaturas, escolhem os preços nos quais quer pagar e tem uma variedade de eventos dentro do nosso serviço. Entendeu? É bem legal. A gente está trabalhando muito nisso para entregar algo dinâmico, algo diferente das outras plataformas. A gente usa muito a referência da Nubank, que revolucionou o banco digital hoje, um banco como um todo, né? Porque, cara, ter Nubank é demais. Então a gente usa muito. Eu sempre falo isso para as meninas também. Tem esse referencial. Então a ideia da Gizu é isso. A plataforma mais humanizada. É dar aquele atendimento humanizado, é construir uma plataforma onde o produtor consegue gerenciar a sua equipe com a facilidade possível, sabe? Ter uma dinâmica. Se tiver problemas, tem alguém para te ajudar. Alguém para te ajudar, entendeu? É legal. A gente sempre trabalha muito para a gente entregar um serviço que o público goste e que solucione as dificuldades, principalmente dos nossos público-alvos, que é tanto o usuário quanto o produtor, que vai produzir o evento. Tipo, o Thiago hoje está produzindo esse papo interativo. Ele teve vários problemas. A gente já pega esses probleminhas aí e já trabalha em cima. Teve problema aí, então bora melhorar a nossa plataforma para entregar um produto legal. Sim, já vou mandar meus feedbacks, os problemas que eu tive para vocês, aí vocês já aplicam na plataforma de vocês. Manda pra gente. Por favor, gente, isso é essencial. Ixi, vou escrever um e-mail enorme então para vocês. A Giovana fez um comentário. Isso é bacana, a gente procura muito alguns vídeos de algumas plataformas que a gente tem para saber mais como são as dificuldades do nosso público, né? Isso vai de um público muito abrangente. A gente tem um público abrangente. A gente vai desde o acadêmico até um grande produtor. A gente tem várias referências de produtores que trabalham com vários shows. A gente tenta ter esse contato com eles para saber mesmo qual o problema a ser solucionado. Perguntas? Daphne. A gente vai chegar lá. A gente tá com... Isso foi no final do slide, gente. É surpresa. Ele quer fazer surpresa para essa pergunta que ela fez agora, a Daphne fez. Pode passar o slide. Então, vou passar o slide para a gente responder a pergunta da Daphne. Então, a gente sempre está abrindo oportunidade para quem quiser fazer parte, para quem quiser ganhar essa experiência, para quem quiser fazer parte da equipe como um todo, trazer a sua experiência de fora e colocar para a gente também aqui dentro para a gente trabalhar, porque eu desde o início eu falo muito para o Victor e para quem entra na nossa equipe que eu gosto muito de interagir, né? Eu gosto muito que as pessoas vejam a Gizu como não só uma startup que quer entregar um produto, que quer entregar um serviço para o usuário, mas uma startup que tenha valor, né, dentro do mercado, que entregue um valor, que entregue uma experiência. Futuramente a gente almeja muito, poxa, eu trabalhei na startup na Gizu e eles me deram uma experiência maravilhosa, eu consegui ter aquele contato com o público, ter aquele contato com os cofundadores,
ter aquele contato com a equipe. Hoje eu tenho essa experiência por causa deles. Então, isso Aquela assim, meritocracia que a gente sem sempre aquela exige. meritocracia que o Vitor falou, não é uma coisa burocrática. A gente é muito apaixonado pelo Nubank. A gente basicamente se foca em ter uma referência com eles. Hoje a gente usa muito eles para isso. Então por isso a gente quer entregar algo também, entendeu? Algo que revolucione Que isso. mude a vida dos usuários, E aí a gente sempre está aberto a leques de pessoas que queiram participar, trocar ideia, melhorar a plataforma, trazer sua experiência e agregar. A gente sempre abre, a gente abre esse leque para as pessoas falarem o que elas acham, o que a gente poderia fazer para melhorar, quais são as dificuldades dela, quais são as experiências que elas tiveram com as outras plataformas. E, Daphne, se você quiser fazer parte da Gizu, a gente está aqui com as portas abertas. É só mandar um e-mail. Esse é o nosso contato. Só para finalizar, a gente está no início do processo de desenvolvimento do projeto. Tem muita coisa a ser desenvolvida, tem muita coisa que a gente quer incrementar na plataforma. E vocês podem trazer ideias, se vocês quiserem dar ideias, a gente está aqui. Nosso e-mail, Instagram, as meninas estão trabalhando nas redes sociais para começar a movimentar, né? E é isso. Eu reconheci uma coisa muito importante. Eu estava no Instagram da Gizu e eu vi que a Livian, é Livian ou é Lívia? Estava no nosso... Estava fazendo parte do nosso... Como é que eu posso falar? Públicozinho lá da Gizu, sabe? Aí a gente viu que ela visualizou um story da gente. Eu fui lá no perfil e falei assim, olha que engraçado, assisti o primeiro vídeo que ela postou, que tá lá, bem no início do dia dos namorados. Lívia é a nossa digital influencer. Cara, que Dá uma legal. olhada para entender mais do projeto. Legal, gente, é isso. Quero agradecer novamente a Cade, ao professor, a Bruna, a todos que fizeram parte dessa live. A presença de todos A também. presença de todos. O vídeo do ícone da Gente, foi muito legal, graças a Deus, deu tudo certo. Novamente agradecemos pela oportunidade, espero que tenha mais oportunidades dessas para a gente interagir. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no e-mail da gente, pode mandar nas redes sociais também. A gente tira um tempinho para vocês, super tranquilo, para explicar alguns assuntos que não foram falados aqui. Pode chegar com a gente na solução que a gente resolve. Tire o print da tela com os e-mails e os contatos para que vocês não percam, né, para que vocês possam acessar. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho o contato do Vitor e da Ana Leia. Posso encaminhar para vocês também sem problema nenhum. Tá bom, gente? Eu aproveito o gancho aqui para agradecer a disponibilidade, a compreensão, a participação da Ana Leia e do Vitor. Esse é o primeiro evento online que a gente está organizando e, como eu já comentei mais cedo, a gente eventualmente acaba encontrando alguns problemas técnicos, acaba acontecendo alguma coisa. E foi uma palestra incrível, é um tema super interessante, super recorrente para a gente. E é isso, acho que compartilhar esses conhecimentos, essas experiências, elas faz parte do nosso processo, né, de aprendizado, de crescimento. Eu também quero agradecer a Lívia por ter topado fazer esse pocket show que a gente teve no início, ali no momento de espera. A gente teve também, antes de tudo começar, gente, os bastidores são uma loucura. A gente teve alguns problemas também para começar, mas no final das contas o importante é que tudo isso deu certo. E a gente vai experimentando e tentando até tudo andar.